Então vamos começar o nosso encontro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre profetas, qual a importância dos profetas na história de salvação do povo de Deus e também qual é a importância do profeta para os nossos dias atuais, para a igreja atual, né? Para os cristãos atuais. Como é que se configura a importância do profeta para os nossos dias? E aí o texto que nós vamos refletir é esse de Jeremias, que trata aí da vocação do profeta. Nós vamos falar um pouco sobre a importância do profeta no Antigo Testamento e também a sua importância para a salvação, para o projeto de salvação de Deus para a humanidade. Deixa eu aqui colocar o texto, compartilhar o texto aqui. Deu para perceber o texto aí? Deu. Certo. Esse texto está no seu livro, né? Você pode acompanhar pelo livro também por aqui. Então vamos lá. No último encontro, nós tratamos sobre os mandamentos, né? E, aliás, você está fazendo as atividades, refletindo sobre os mandamentos da lei de Deus, a partir do livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 21. Então, o que entendemos pela palavra profeta? Qual a imagem de profeta que fazemos? O que faz um profeta? A gente ainda fala muito de profeta, né? Dificilmente, às vezes, eu vejo que nas missas, nas celebrações, a igreja, muitas pessoas falam pouco dos profetas. Mas nós temos leituras, né? Nós temos, por exemplo, Jeremias, que é um profeta, né? Nós temos outros profetas também que está presente na Bíblia, né? Nós temos o último profeta do Antigo Testamento, que foi João Batista, né? Muito embora não tenha um livro na Bíblia que é dele especificamente, mas ele é um profeta, né? É o último profeta, aquele que anunciou a chegada de Jesus, né? Então, para você, o que é um profeta? O que você acha que é um profeta? Profeta? Uhum. Assim, por alto, o que você acha? O que é um profeta? O que faz um profeta? Acho que um profeta segue os mandamentos de Deus. Segue os mandamentos de Deus, né? Hum, O profeta, ele não é um adivinho, ele não é um mágico, né? Ele é um Uhum, homem antenado, né? Um homem que escuta a voz de Deus, né? Um homem que é antenado com o seu tempo, com a realidade, e ele anuncia as coisas boas e também anuncia aquilo que pode acontecer de ruim, né, com o povo de Deus, sobretudo quando esse povo não obedece aos mandamentos de Deus, né? Então o profeta é isso, é o profeta que denuncia, é o profeta que anuncia, e é o profeta que também que nos alerta para a nossa conduta, né? A nossa conduta como pessoa de fé, como uma uhum, pessoa que acredita em Deus, e ele é que vai nos ajudar na caminhada, né? E assim nós podemos perceber que existe profetas nos nossos dias, né? Existe profetas no meio do povo, né? Pessoas que são da igreja, existe profetas na pessoa dos padres, bispos, né? Na pessoa do irmão, da irmã, né? São pessoas que nos ajudam na nossa caminhada do dia a dia, né? As pessoas que nos alertam para as nossas vivências, né? Para aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Então, o profeta é o homem. O profeta é também uma mulher. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, desde que esse homem e essa mulher sejam uma pessoa antenada, uma pessoa obediente, uma pessoa que vive, de fato, procura viver os ensinamentos de Deus em sua vida. É um homem, é uma mulher de oração, né? É um homem, uma mulher temente a Deus, né? Uma pessoa, sobretudo, de oração.
e uma pessoa antenada com a realidade, né, com o mundo. Ou seja, uma pessoa que procura vivenciar, observar, não é, o que está acontecendo no nosso mundo atual, né? Então, um profeta não é uma pessoa desligada da realidade. Assim como os profetas do Antigo Testamento, eles não foram desligados da realidade. Eles eram antenados com a realidade do povo de Deus. E eles alertavam o povo: olha, se vocês não mudarem de vida, se vocês não tiverem uma boa conduta, vocês serão escravizados, né? Vocês irão sofrer, vocês serão castigados. Deus vai castigar vocês pela sua má conduta, pela sua desobediência, sobretudo aos mandamentos, né? Então, fazendo uma relação dos profetas com os 10 mandamentos da lei de Deus, os profetas, eles foram pessoas fundamentais para alertar o povo de Deus sobre a desobediência aos mandamentos, né? Às vezes as pessoas deixavam de amar a Deus sobre todas as coisas e colocavam outros deuses, não é? Deixava de amar o seu próximo para amar coisas que não tinha nada a ver, não é? Faltava com respeito para com a vida do próximo, né? Cobiçava, roubava as coisas alheias, desejava a mulher do próximo, né? Fazia traição, não é isso? Então, os profetas, eles dizem: olha, vocês estão desobedecendo a lei de Deus. Se essa desobediência continuar, vocês serão todo mundo castigado por Deus. Vocês irão sofrer o castigo divino, né? Então, os profetas são esses homens. É como se eles fossem juízes, não é? Como se eles fossem juízes, como se eles fossem advogados, como se ele fosse pessoas que nos alertavam: olha, você está ferindo a lei de Deus. Então, os profetas, eles são muito importantes em relação a isso, né? Então, muitas vezes, vemos os cientistas, aí no número 3, tá? Muitas vezes vemos o cientista anunciando que a água doce já está em falta no planeta, não é? Uhum. Justamente agora, não é, com essa sequidão toda que a gente vive, não é? Ou seja, há muito tempo não chove aqui na nossa região, então muitas pessoas alertam para problemas, né, de falta de água, né? E essas pessoas, elas agem como se fosse um profeta, né? Quando as pessoas nos alertam para cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, não é, cuidar da nossa cidade, quando as pessoas nos alertam para que a gente não deve sair por aí e deixar a torneira ligada para derramar, desperdiçar água. Então, são pessoas que agem como uma espécie de profeta, né? Nos alertando para a vivência do bem, não é? Uma vivência para procurar viver o bem na nossa realidade concreta, no nosso mundo concreto, né? Então, eles alertam que é para cuidar da água, pois ela poderá faltar em muitas cidades. Essas pessoas enxergam mais longe, pensam no futuro a partir da realidade atual. Os profetas, só para fazer um paralelo aqui, o texto faz um paralelo com a realidade atual, né? E hoje os cientistas, jornalistas, médicos, né? As pessoas, elas falam: olha, vamos cuidar, né? Vamos cuidar da água, vamos cuidar do meio ambiente, né? Ou seja, eles agem como se fosse um profeta, agem como se fosse um profeta. Então, os profetas, eles inspirados por Deus, também são pessoas que olham para frente, olham para o futuro, não como um adivinho, não como um mágico, né? Profeta, ele não é adivinho, ele não é mágico, ele não é pessoas que joga búzios de tarôs por aí, né, para adivinhar o futuro das pessoas. Profeta, no sentido do texto bíblico, ele não é essas pessoas, né? Isso, às vezes, são charlatões, mas não profetas. Então, eles percebem os problemas de hoje, pedem mudança de rumo, para que não ocorra um problema maior no futuro, né? Como o texto está dizendo aqui, ó, eles não são adivinhos, que faz previsões esotéricas sobre o futuro. O verdadeiro profeta olha a realidade, escuta a voz de Deus e fala com coragem ao seu povo, mesmo que não seja compreendido, né? Ele aponta para um futuro que tende a ser melhor, mas precisa da conversão no presente. Então, o profeta é esse homem, né? Esse homem, essa mulher,
né? Hoje a gente pode dizer isso também. Antigamente, no passado, no Antigo Testamento, a gente só vê os profetas o nome de homens, né? Hoje, não, hoje tem mulheres também que são profetisas, né? São profetisas. Já no Novo Testamento, nós temos uma mulher muito importante chamada Ana, né? Nós vamos ver depois. Ela era uma profetisa, né? Ela era uma mulher profetisa. E às vezes esses homens, essas mulheres, né, eles não são escutados, não são ouvidos, né? As pessoas não fazem questão, né, não dar atenção para ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Né? Então, dentro dessa realidade, dessa perspectiva sobre a importância, né, e a santidade, podemos dizer assim, dos profetas, vamos aqui no número 4 rezar essa oração, tá? Número 4. Deus amigo e bondoso, Quando as coisas. Para mim ler? quando as coisas, vamos juntos, né? Quando as coisas ficaram São difíceis difíceis para o teu para povo, o teu povo, tu lhe além enviaste das profetas. profetas. Eles Eles falaram falaram em teu em teu nome, nome, anunciando anunciando dias dias melhores, melhores, corrigindo os erros, corrigindo os erros das pessoas, consolando consolando os os tristes, tristes, que passam. que possamos também nós, Vamos reconhecer que tu continuas as enviando enviando profetas profetas para falar a para verdade. falar a verdade. Amém. Amém. Então, agora nós vamos ler o texto, né? O capítulo 1, de versículos de 4 a 10 do profeta Jeremias, aí na Bíblia. Você pode fazer a leitura? Pode fazer? Pode. Foi-me dirigida estes termos, a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia, e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou. Porém o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porque porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviei, e eles dirás o que te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculos do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Ver, dou, dou-te hoje o poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares de tem- demolirás, Demolires, para demolires. anunciares e destruíres, para edificares e plantares. Isso, né? Então, essa é a vocação do profeta. Essa parte desse texto do profeta Jeremias vai falar da vocação do profeta. Aí no livro tem a pergunta que diz assim, ó: quando Jeremias foi preparado para ser profeta? O que o texto diz? Logo aí no início, no versículo 4 e 5. Foi-me dirigida esse termo, a palavra do Senhor. Antes que o seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu Isso, né? nascimento, eu já. Isso. Então, Jeremias, ele foi preparado desde o ventre materno, né? Ou seja, o Jeremias, ele foi já desde da sua geração no ventre da sua mãe, preparado, né? Escolhido por Deus para ser um profeta, né? Então, o Uhum. profeta, ele é um homem de Deus. O profeta, a profetisa, são pessoas escolhidas por Deus. Deus os usa, os escolhe como um instrumento, né? Como Jeremias respondeu a esse chamado? Aí no versículo 6.
Ah, Como Senhor, que... ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Isso, né? Essa é a resposta de Jeremias. Ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, né? Como que o Senhor me escolhe para uma missão se eu não sou criança e não sei falar as palavras adequadas, não é isso? Você percebe, vamos perceber que aqueles que foram escolhidos por Deus, por exemplo, aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso com Abraão, né? E agora também com Jeremias, sempre foram homens que eles questionaram, eles sempre se colocaram em condição de incapacidade, né? Ou seja, eles não têm, eles se colocaram numa condição de que não estariam preparados para essa missão que Deus estava confiando, né? E agora, por exemplo, a resposta de Jeremias, ele diz: ó Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Não é isso? Então, como que eu vou? Em outras palavras, né? Ele está dizendo que não tem capacidade. Por quê? Porque ele é uma criança, ele não sabe falar direito, né? Como que ele vai anunciar um projeto de Deus se ele não tem essa capacidade? Não é isso? E aí, continuando, como Deus lhe respondeu? Qual foi a resposta de Deus para Não, essa condição de Jeremias? não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles quais te enviar, e eles dirás que eu te ordenar. Isso, né? Então o Senhor replicou a essa fala de Jeremias. O Senhor disse: olha, não digas, sou apenas uma criança. Deus faz assim uma repreensão a Jeremias, né? Ele repreende. É Uhum. como se um pai, uma mãe, não é, repreendesse o filho quando o filho responde alguma coisa ao pai e à mãe, não é? Os nossos filhos, quando eles respondem a gente vai e repreende, né? Então Deus faz isso com Jeremias. Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Ou seja, Deus escolheu Jeremias desde o ventre materno, né? Então ele é um instrumento de Deus. Então Deus vai estar com ele, né? Deus esteve com Abraão, Deus esteve com Moisés e Deus também está com Jeremias. Veja, aqueles que Deus escolhe, Deus não os abandona, né? Deus está sempre junto deles, certo? E aí ele reafirma aqui, né? Ele afirma de que estará junto de Jeremias no seu trabalho de anúncio, né? No seu trabalho de profetizar, de denunciar, não é, as coisas erradas do povo de Deus. Não é isso? Então, Deus ele vai estar junto, né? Então ele não quer saber da incapacidade de Jeremias, né? Jeremias diz: olha, eu não tenho condição, eu não sei falar, sou muito jovem, né? Sou muito criança, não sei falar essas coisas. E aí Deus vai e repreende ele, né? Não diga, eu sou apenas uma criança, não é isso? Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Ou seja, Deus está falando para ele: olha, não fale isso, né? Você vai sim, né? Você vai sim fazer o que eu estou te pedindo, né? E vai falar o que eu vou te ordenar. Ou seja, Deus vai instruir, Deus instrui, Deus capacita e Deus indica, né, o que será dito, não é, através da boca do profeta. Continuando aí nas perguntas, por que que Jeremias não devia temer? Por que que Jeremias não deveria ter medo, né, de falar as coisas que Deus queria que ele falasse? Porque Deus estaria com ele. Aí isso, né? E no versículo 8 está escrito: Uhum. porque estarei contigo para Digo para livrar-te. ti. Isso, eu estarei contigo. Então, você não está sozinho na labuta, né? Você não está sozinho no trabalho. Uhum. Eu vou estar contigo, você estará protegido. O que fez o Senhor com sua mão? Continuando aí, no versículo 9.
E o Senhor, estendendo em seguida sua mão, tocou-me na boca e assim me falou: Eis-me, que coloco minhas palavras nos teus lábios. Isso, né? Então agora Deus faz um gesto, né? Deus faz um gesto de que tudo aquilo que Jeremias iria falar seria de fato as coisas de Deus. E esse gesto, o próprio Jeremias fala, né? Porque o texto está aí em primeira pessoa. Eis que coloco, né? Minhas palavras nos teus lábios. Ou seja, antes, e o Senhor estendendo a sua mão, tocou na boca, né? Tocou na boca de Jeremias. Fez um gesto na boca de Jeremias, né? E assim ele falou. Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios, né? Então esse gesto era um gesto de como se estivesse transferindo para Moisés tudo, ou melhor, para Jeremias, tudo aquilo que era necessário falar, né? Como se transferisse todas as palavras de Deus para Jeremias. Então esse é o gesto feito por Deus, né? O que o Senhor disse a tocar na boca de Jeremias? No versículo 10, ou melhor, continuando aí, né? No versículo 9, a gente já viu, né? Está entre Aham. aspas. Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Então, essa é a fala de Deus quando fez o gesto na boca de Jeremias. Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Ou seja, a partir de agora, Jeremias vai falar as palavras que Deus quer que seja falado ao povo. O que Jeremias deveria fazer? Aí no versículo 10, não é? Uhum. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e demolires, para anunciares e destruíres, ou, como é que é? Para Arruinares. arrancares e destruíres, para edificares e plantares. Isso. É. Aqui, ó, veja que isso aqui é a missão do profeta. O que que o profeta vai fazer, então, nas nações e nos reinos? Arrancares e demolires, ou seja, arrancar, como se arranca uma planta, né? Se arranca um, um, uma erva, um mato, né? Uhum. Arranca e depois destrói, demolir é destruir, não é isso? Destrói, né? Arruína, ou seja, para arruinar aquela realidade, uma realidade que às vezes para muita gente é considerada boa, o mundo do pecado, o mundo da maldade, para muita gente isso é um mundo bom, né? E quando o Uhum. mundo é assim, o profeta vem e arruína, né? Porque, veja, quando as pessoas estão fazendo coisas erradas, e elas acham que aquilo é bom, e quando chega uma pessoa e começa a intervir para chamar para uma outra realidade, as pessoas elas não gostam, né? As pessoas acham que a gente está sendo mal com elas, não é isso? Então é como se o profeta fosse arruinar aquela realidade, destruir, né? Ele vai destruir também. Então veja os verbos aí, ó, o verbo que está aí em terceira pessoa, né? Arrancares, demolires, arruinar e destruir, ou seja, acabar com tudo, acabar com o mal, acabar com as coisas erradas. E depois o que é que ele faz? Depois de fazer o quê? Depois de arrancar, demolir, arruinar e destruir, vai fazer o quê? Continua aí, ó. Para edificares e Vai plantares. edificar e plantar. Ou seja, depois que é destruído as coisas erradas, depois que é eliminado o mal, depois que as coisas ruins é tirado do meio do povo, o que que o profeta vai fazer agora? Vai edificar Edificar uma e nova plantar. realidade, né? Vai plantar uma nova semente, a semente do bem, né? A semente de Deus, né? Vai edificar, construir, né? Vai construir uma nova realidade, vai plantar uma nova semente, que é a semente do bem, a semente de Deus. Então, aqui nós já temos o quê? Aqui nós temos a resposta do que é um profeta. O que que faz um profeta? Um profeta de Deus, ele faz isso, né? Veja que é uma missão muito forte, é uma missão difícil, né? É uma missão de denunciar, não é? É uma missão de
realmente de fazer, de acabar com o mal para construir o bem, né? Então, ele é um homem forte. O profeta e a profetisa, eles são pessoas que são fortes, né? São pessoas que realmente têm uma coragem imensa, né? Porque para plantar as coisas de Deus tem que ser corajosa. É por isso que nós vamos ver que os profetas e profetizas, geralmente eles são mortos, são assassinados, né, são martirizados no tempo do Antigo Testamento e no tempo de Jesus. Os profetas eram martirizados, viravam mártires, né? Nos nossos dias também eles são mártires, assassinados, né? Tantos homens e mulheres não foram mortos porque denunciou coisas erradas, né? Até hoje, se a gente denunciar as coisas erradas, procurando fazer o bem, né? Porque quem denuncia as coisas erradas é porque quer fazer o bem, né? Quer ter uma coisa melhor. Pode ter certeza que a gente pode ter a nossa vida ameaçada, né? A vida das pessoas que querem o bem, quem quer o bem, geralmente denuncia o mal, né? Ou realmente denuncia o mal, ele tem a sua vida ameaçada, né? Por quê? Porque as pessoas que vivem no mal, elas acham que aquilo é bom, né? Aquilo é bom. Aquilo é coisa boa, está no mundo confortável. Então, eles acreditam que aquilo não é o mal, é o bem, né? E chega o profeta, chega uma pessoa e denuncia aquela realidade, pode ter certeza que ele vai mexer com coisa perigosa, né? Mas o homem e a mulher que são profetas, eles não devem temer. Por quê? Porque se ele realmente é um homem ou uma mulher de Deus, pode ter certeza que Deus está com eles. E eles não falam aquilo que é deles, fala aquilo que Deus quer que seja falado. E aqui nós temos o exemplo de Jeremias, né? Jeremias não fazia aquilo que ele queria. Não era a vontade de Jeremias, era a vontade de Deus, né? Então, nos nossos dias, para ser profeta, é preciso ser um homem e uma mulher de oração, porque através da oração a gente escuta, não é, a voz de Deus e a gente escuta o querer de Deus, né, para que possa ser feito no nosso lugar, na nossa realidade, na nossa sociedade, né? O profeta, ele é uma pessoa do mundo, na realidade. O profeta não é um homem de uma realidade isolada, ele é de uma realidade pública, né? Ele está no meio do povo, certo? Viu que texto bonito é esse, né, que nós vimos aqui, a vocação do profeta? Então, a vocação do profeta é para isso. Então, a vocação do profeta é para, aí no versículo 10, para arrancar, para demolir, para arruinar, destruir. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai edificar e vai plantar. Então, essa é a vocação do profeta. É a vocação de todos aqueles que estão a serviço do reino de Deus, né? Aqueles que estão a serviço do reino de Deus, eles têm essa vocação de profeta, né? Eles têm essa vocação de profeta, denunciar o mal para querer implantar o bem. Muito bom esse texto. Então vamos dar continuidade aqui, né? O que a palavra nos diz? Então, a palavra profeta quer dizer falar com força, né? Falar com entusiasmo. Profeta é um homem chamado por Deus para transmitir ao povo a sua mensagem e falar em nome do Senhor. É alguém do povo, alguém que participa bem de perto das dificuldades da população. Ou seja, é um homem, é uma mulher que não está longe da realidade das pessoas. Ele conhece, né, ele percebe, ele vê a realidade das pessoas, para que, a partir disso, ele possa tomar atitudes conforme o pedido de Deus, né? Então, o profeta, ele é um homem e uma mulher do meio do povo, ele é do povo, ele é da realidade social, né? Número 9, você lê. Profeta não significa aquele que anuncia o acontecimento futuros, como um vidente ou adivinho. Ele
Ele olha a realidade e consegue perceber os acontecimentos, o que Deus espera da humanidade. Isso. Pode ler o 10. Os profetas eram fiéis à aliança que Deus tinha feito com o povo, quando entregou a Moisés os 10 mandamentos. Falavam a verdade. Eram perseguidos por aqueles que achavam suas palavras exageradas e incômodas. Alguns até eram assassinados para que não falassem mais as verdades. Isso, tá vendo? Que o profeta, ele era perseguido, né? Por Uhum, quê? Porque uma pessoa, até hoje nos nossos dias, se a gente falar a verdade das coisas que a gente sabe, se a gente denunciar muitas coisas que a gente sabe de situações erradas que acontecem, pode ter certeza que a nossa vida, ela é perseguida. Isso acontece em todos os meios, qualquer movimento social, né? Seja na comunidade, seja na política, não é? Seja em todos os lugares. Se você vai para fazer o bem de verdade, pode ter certeza que você é uma pessoa que será perseguida. Você coloca a sua vida em risco, né? Por quê? Porque a verdade, ela incomoda, e que não deveria incomodar. A verdade deveria ser uma coisa muito boa para todos nós. Mas o que que acontece? Ela incomoda as pessoas, né? E as uhum, pessoas que falam a verdade, geralmente elas são tidas como pessoas arrogantes, elas são enjoadas, né? Pessoa, nossa, fulano é uma pessoa tão enjoada, né? Uma pessoa tão arrogante às vezes, né? Às vezes nem é isso, né? É uma pessoa que ela realmente o que ela tem de dizer, ela te fala, né? Se você está certo, ela diz que você está certa. Se você está errado ou errada, ela chega e diz, olha, você está errado por causa disso e disso. Procure viver um tipo de vida diferente desse. E não é todo mundo que está preparado para ouvir verdades, né? A gente sabe, né? Na nossa família, por exemplo, né? Nos laços familiares, né? Às vezes, quando a gente fala algumas verdades para, sei lá, para pessoas que são nossos parentes, a pessoa não gosta, né? De repente, a pessoa, logo de imediato, a pessoa fica, né? Fica chateada e etc, etc, né? Mas se a pessoa é uma pessoa de sensatez, ela vai ficar zangada com a gente alguns momentos, alguns dias, mas depois ela volta, ela entende que realmente a gente estava querendo o bem dela, né? É assim que acontece, né? O profeta era um tipo de gente assim, né? O profeta era um uhum, tipo de gente dessa forma, que ele não tinha floreios. Sabe essa pessoa que ela não tem, ela não rodeia, ela chega e diz para você, né? O profeta era um tipo de gente assim, ele não tinha rodeio. Ah, ficava procurando palavras para não ferir a pessoa, né? Tem gente que é assim, fica procurando as melhores palavras para a pessoa não se sentir ferida. Os profetas não. Chegava e dizia: olha, a sua vida está assim, assim, assim. Se você não se converter, você vai cair no mundo da maldade. Você vai ser uma pessoa que vai sofrer muito, né? E a culpa não é do outro, não. A culpa é sua. Ou seja, o profeta é uma pessoa que não tem rodeios. O que ela tem de dizer, ela diz. Só que, na realidade, as pessoas não gostam muito de gente assim, não é? uhum, Já parou para perceber que as pessoas não gostam muito de gente assim? As pessoas taxam as pessoas que são dessa forma como pessoas mal educadas, grossas, né? Pessoas arrogantes, né? Pessoas que, às vezes, tadinho, não tem nem muitos amigos. Pessoas assim, elas têm até poucas amizades, porque são consideradas pessoas chatas, né? Pessoas chatas. Mas às vezes não é, são pessoas que realmente elas não têm rodeio, né? E realmente elas não querem o nosso mal, né? E aí a gente tem que saber, não é? Cabe a cada um de nós fazer a diferença do verdadeiro profeta, daquele que é um charlatão, né? Porque às vezes a pessoa que chega para você, né, querendo, desejando a você um monte de coisa, que você é isso, que você é aquilo, às vezes tem que ter muito cuidado, né, com gente assim, que às vezes é um falso profeta, é um charlatão, né? Às vezes ela quer só tirar proveito
da nossa realidade, né, de algumas coisas da nossa vida, né? Tem muita gente assim. E aí, pessoas que são assim, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes é um falso profeta, né? Ou profetiza, né? Porque tem homens e tem mulheres assim. E aí nós temos que ter muito cuidado, certo? Porque o falso profeta é aquele que faz o mal, né? Pratica o mal para conosco. O número 11, Pode ler? pode. Deus estava com os profetas. Eles nunca desanimavam e tinham coragem de denunciar as injustiças diante da desobediência do povo. Os profetas animavam sua esperança, falando que Deus enviaria um Messias libertador, um Salvador. Diziam que ele curaria os males do mundo. Isso, né? Então, diante da desobediência do povo, né, os profetas animavam a sua esperança, falando que Deus enviaria o Messias libertador, o Salvador, e que de fato enviou, né, que é Jesus Cristo. Uhum. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles tinham também essa missão de anunciar o quê? A esperança, né? Uma esperança de uma vida melhor, uma esperança da salvação, uma esperança da verdade, né? Então, eles anunciavam o futuro, né? Melhor, mais tranquilo, mais digno para as pessoas. O profeta é esse homem, né? Que anuncia a esperança para as pessoas, né? Que anuncia tempos melhores, não é? Para a sociedade, para o mundo, para a igreja, sobretudo para as pessoas de fé, não é isso? Então, o profeta, ele é uma pessoa que se assemelha a uma realidade social, né? O profeta, a gente pode dizer que ele vai além da realidade da igreja, né? O profeta, ele não é só de dentro da igreja. O profeta, ele é da realidade social, né? Ele é da realidade do mundo, né? Ou seja, da verdadeira vida que as pessoas levam dentro do mundo, né? Que, obviamente, que a igreja, né? As pessoas de fé estão no mundo, né? Estamos no mundo. Hoje existem pessoas que também fazem isso, né? Ajuda os pobres, trabalha pela paz, fala que é preciso viver com amor e mudar o mundo. Aos que defendem a natureza e os que pedem justiça às crianças abandonadas. Profeta é todo aquele que anuncia um mundo novo e melhor. Para fazer isso, muitas vezes o profeta precisa questionar o nosso jeito de viver e ver a realidade, né? Então, o profeta, ele ajuda as pessoas, ele é solidário, não é? Ele denuncia, não é? Ele acredita na mudança do mundo, na mudança das pessoas, não é? Mas ele também te leva a pensar, né? Ele te leva a questionar, ele te leva a pessoa, a você olhar a sua realidade, a sua existência como uma pessoa, né? Porque também não adianta só ajudar se você não leva a pessoa a olhar para a vida dela, né? Para saber se ela está fazendo bem, está fazendo mal, se ela está sofrendo, por que que ela está sofrendo, né? O profeta também tem que ajudar a pessoa a se situar na realidade, né? Para ela poder tomar uma atitude de mudança de vida, né? Então, é isso. E nesse quesito, pode ter certeza que todos nós, né? Você, Vanessa, não é? As pessoas da sua família, não é? As pessoas que você conhece, todos nós, não é? Eu também, não é? Nós temos um pouco de profeta, né? Todos nós temos um pouquinho de profetismo, né? De ser profeta, né? Na vida de muita gente. Quantas pessoas a gente já não aconselhou, né? Na nossa família, no trabalho, né? Em qualquer lugar, assim, em muitos lugares. Quantas pessoas a gente já não ajudou aconselhando, né? Dando a nossa opinião, né? Ou seja, ajudando com aquilo que é necessário, né? Quantas pessoas a gente já não fez isso? Se a gente for contar aqui, né, são muitas pessoas. Então, todos nós temos um pouco de profeta na nossa vida, né? Nós temos, pode ter certeza que todos nós temos.
Então, profeta não é só aquele homem da Bíblia, não é? Profeta não é só esse homem que está aqui, chamado Jeremias, e outros que estão na Bíblia. Profeta é todos nós que acreditamos em Deus, né, que ajudamos as pessoas, que aconselhamos as pessoas, né? Nós temos essa veia de profeta também, né? Profeta não é pessoas do outro mundo, né? Profetas são pessoas que estão ao nosso redor, né? Que está vivendo junto conosco, certo? Uhum. Porque às vezes a gente tem a mania de achar que é só aquela pessoa que está lá distante, ou aquela pessoa que viveu lá no tempo de Jesus, ou antes de Jesus. Não, o profeta está no nosso dia a dia, tá na nossa realidade, está no nosso meio, né? E eu sou um profeta, você também é uma profeta, né? E assim é que as coisas são como elas são, né? Porque o profeta, ela é uma pessoa de fé, ela acredita, né? Ela tem fé. Aqui no número 13 aí do livro, diz o seguinte: o batismo nos faz participante da missão de Jesus, como de Jesus Cristo como profeta. Somos profetas quando anunciamos o plano de Deus, falando a verdade, desmascarando a mentira, não é? Essa aqui é a verdadeira função do profeta, né? Buscar a verdade, anunciar a verdade e destruir a mentira, né? Acabar com a mentira, desmascarar a mentira. E aqui a gente corre risco, né? Aqui está o grande risco do profeta, porque Uhum. tem gente que gosta de viver na mentira, né? Tem gente que gosta de viver na realidade que é uma realidade mentirosa, né? E elas têm medo da verdade, né? E o profeta, ela é uma pessoa da verdade. Então, como nós não temos, uma vez que a gente está online, né? A gente vai pular aqui os símbolos, né? Se você tem aí na sua casa imagens de jornais, jornal impresso, revista, né? Reportagens que fala de problemas, né? Da realidade do nosso mundo, do nosso Brasil, né? As coisas que são erradas que acontecem, né? São tantas coisas erradas que acontecem no nosso meio, né? E certamente um profeta dá para fazer muita coisa, né? Para procurar o bem onde existe só o mal, né? Então vamos aí para o número 14. O que a Igreja ensina? Catecismo da Igreja Católica. É esse aqui. Não sei se você tem aí, depois, se você puder ter esse livro aqui, tá, Vanessa? Eu É o tenho ele. Catecismo da Igreja, você tem ele, ótimo, perfeito. Então, você também já deve começar a ler alguns números, por exemplo, embora tenha no livro nosso, né, mas se você quiser ler também, aí o número 64 está dentro do Catecismo da Igreja. Esse aqui é um documento muito bom para nós, sobretudo para quem está, né, participando da catequese. Só que eu nunca comecei a ler. Eu acho que agora chegou um tempo bom, porque todos os nossos encontros vai ter um trecho do catecismo, como esse aqui, ó, do número Uhum. 14 aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, é tirado desse livro, né, do catecismo. Então já é bom você já ir lendo, né, algumas coisas, Uhum. sobretudo a parte que trata dos sacramentos, batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, né, já que a gente se prepara para isso, né. Uhum. Então vamos ler o trechozinho aí? Para mim ler? É. Por meio dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens que, ser, e que será impressa aos corações. O profeta anuncia uma redenção radical do povo de Deus
a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores de toda a esperança. Isso, né? Então, veja, aí o número 64, trecho do número 64, os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus. Por que uma redenção radical, né? Porque eles realmente falam com firmeza, né? Nós vimos que o profeta é aquele que fala com força, é Uhum, aquele que olha nos seus olhos, não tem medo de olhar nos seus olhos, sacode você, não é? Pega nos seus ombros e sacode assim, acorda para a vida, acorda para a verdade, né? Você não percebeu que você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de maldade, né? Então, o profeta é essa pessoa que chega em você, olha nos seus olhos, sacode você, para você acordar, né, para sair daquele mundo, o mundo do erro, né? Então é esse homem que faz uma redenção radical. Por isso que a palavra aí radical, né? Ou seja, uma pessoa que não tem floreios, não tem nada de romantismo, né? O uhum, profeta ele não é romântico, né? Ele não é romântico, não é uma mulher romântica, né? Ele é uma pessoa firme, né? Sem rodeios. Então, essa é uma função, né, do profeta, né? E pode ter certeza que muitas coisas nas nossas vidas, se a gente não tomar uma posição radical, a gente não vence o mal, né? Então tem que ser muito radical em muitas coisas da nossa vida, né? Às vezes tem pessoas também que se a gente não for radical, ela não muda de vida, ela não muda de vida. Então a gente tem que ser firme, né? Porque se a gente ficar passando a mão na cabeça, né? Às vezes não ajuda, atrapalha, né? Porque a pessoa, a gente está sendo romântico demais, e aquela mudança que precisa acontecer na vida da pessoa tem que ser uma mudança radical. Então você tem que ser radical, né? Tem que ser igual aos profetas, né? Justamente para quê? Para salvar a pessoa, para livrar a pessoa do mal, para livrar a pessoa de uma coisa ruim, né? Que pode acontecer com ela, né? Então a gente tem que ser firme, igual a atitude de um verdadeiro profeta, né? E aí, os profetas, só para a gente encerrar essa parte aqui do catecismo, veja que os profetas, nas sequências, eles vieram depois que Moisés recebeu, o povo de Deus recebeu, os 10 mandamentos. A aliança, né? Feita através dos 10 mandamentos. Por quê? Porque os profetas ajudavam o povo a viver os 10 mandamentos da lei de Deus. E como é que os profetas ajudavam? Chamando atenção, né? Corrigindo, né? Orientando, né, dizendo para eles quando que eles estavam ferindo a lei de Deus. Então, os profetas, eles vêm justamente para ajudar o povo a viver os mandamentos da lei de Deus, né? Então, é isso, né? O profeta, ele vem justamente para ajudar as pessoas a viverem, o povo de Deus a viver os 10 mandamentos dados por Deus, quando o povo sai da escravidão. E que se o povo não viver os 10 mandamentos, o que vai acontecer com o povo? Vai de novo ser escravizado. Vai de novo voltar para a escravidão. Então, os profetas alertam para isso. Aí no número 15, quando Israel entrou em crise e viu o fim dos sonhos de dominação de outros povos, os profetas anunciam que Deus iria enviar um novo líder, uma espécie de novo rei Davi, que seria mediador e pastor do povo, conforme o profeta Ezequiel. Ele será humilde, anunciou o profeta Zacarias. Isaías previu que esse líder seria um ungido de Deus, um Messias, mas que sofreria grande rejeição porque carregaria sobre si os pecados e males de todo o povo. O profeta Daniel afirmou que ele chegaria como um filho do homem sobre as nuvens do céu e que receberia de Deus o império sobre todos os povos e seu reinado seria sem fim.
Dessa forma, os profetas foram preparando a esperança no Messias de Israel, o Cristo. Eles não sabiam os detalhes, mas sabiam que Deus enviaria um Salvador. O profeta Isaías escreveu que ele seria o Emanuel, Deus conosco, que nasceria de uma virgem. Então veja que aqui nós temos uma das funções dos profetas, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, né? Ou seja, os profetas, o conjunto de profetas que daquele tempo que anunciava uma esperança para o povo de Deus. E como nós vemos, o profeta Isaías foi aquele que anunciou Jesus Cristo, né? O Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus que viria habitar no meio de nós e que nasceria de uma mulher. E essa mulher é a mãe de Deus, a Virgem Maria, não é? Então, a leitura do profeta Isaías, quando a gente estiver lá no próximo ano, no tempo da quaresma, a gente vai refletir muito sobre o profeta Isaías. Não lá no próximo ano, mas já no período do advento, tá bom? Em dezembro, a gente vai rezar muito as leituras do profeta Isaías, porque é o profeta da esperança. É o profeta que anuncia a chegada de Jesus, o nascimento do rei, de um novo rei, filho de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então, aí a gente entra numa das fases importantes, não é, sobre o anúncio de Jesus Cristo. Rezemos a oração que o profeta Isaías compôs para agradecer a bondade de Deus. No número 17 aí, ó. Vamos fazer juntos. Eis o Deus Pois que me Deus me salva, salva, eu eu confio e nada confio e não temo. temo. O O Senhor é minha Senhor é minha força força e e meu meu alegre alegre. canto. O O Senhor Senhor é é minha minha salvação. salvação. Com Com alegria, alegria tirareis a traz água nas água nas fontes da fontes da salvação. salvação. É E naquele naquele dia dia direis: louvai Louvai o o Senhor, Senhor, aclamai aclamai o seu o nome. seu nome, divulgai Divulgai entre os os povos as povos proezas que ele faz. seus Comemorai, pois sublime é o sublime seu nome. o nome. Cantai ao Cantai o Senhor, Senhor, ele que fez fez maravilhas. maravilhas. Seja Seja isso conhecido pela terra inteira. Amém. Amém. Essa é uma oração do profeta Isaías. Se você pegar a Bíblia e abrir lá no profeta Isaías, no capítulo 12, versículo de 1 a 5, você vai ver essa oração, né? É a oração do profeta Isaías. Os profetas anunciaram um tempo novo que seria inaugurado pela vinda do Salvador. Nascido de uma virgem de Israel, eles não sabiam exatamente quando isso ocorreria, nem com quem, mas eles suscitaram a esperança. Então, aqui, Vanessa, nós temos aí o quê? Uma, duas perguntinhas para ser respondidas. Quais esperança que temos nos dias atuais? Qual é o nosso tipo de esperança? O que que nós esperamos de melhor nos nossos dias? E a segunda, e as pessoas que conhecemos, têm esperança em quê? Lá no trabalho, né, no nosso trabalho, lá na nossa família, na igreja, as pessoas que a gente conhece. Dá para perceber que tipo de esperança essas pessoas têm? Então, Vanessa, essa pergunta aqui, ela requer que você faça uma pergunta a algumas pessoas, tá bom? Lá na igreja, Tá, as pessoas que você conhece, ou no trabalho, né? Você, ó, pessoa, fulana, cicrana, que tipo de esperança você tem? A pessoa, ela vai olhar para você certamente assim, mas ela vai até questionar, por que que você quer saber disso, né? Aí você uhum, explica direito, tá bom? Tá? Então você vai tá. fazer uma espécie de mini entrevista, né? Pode ser com alguém da Aí esse família, pode ser. aí Hum. coloca o nome da pessoa? Não, não precisa colocar o nome da pessoa, tá bom? Só para você ter uma noção. Que Ah, tipo tá. de esperança, né? As pessoas têm, né? O que que nós esperamos nos dias atuais?
E aí, ao longo desses dias da semana, né, sobre o tema da esperança, né, você vai observar e rezar sobre o tema da esperança ao longo dessa semana, desses dias, né, antes do nosso próximo encontro na terça-feira, né. Rezar Uhum. sobre a esperança. O que é a esperança para nós, né? O que é esperança para você? O que você espera na sua vida, né, enquanto pessoa? Né? O que você espera o que você tem de esperança para a sua família, não é? Então, você vai rezar sobre isso, né? Isso aqui é pessoal, tá? Isso aqui você não vai escrever nada, é só um exercício de oração, quando você for rezar, quando você for dormir, né? E você faz a sua oração pessoal, quando você levantar também, não é? Quando você tiver o seu momento pessoal, você pode fazer a sua oração, né? Pedindo esperança, né? Colocando o tema da esperança. Esperança para nós é muito importante, né? Um ser humano sem esperança, sobretudo uma pessoa de fé, não é? Acho que a esperança é tudo para nós. Mas aí cada um de nós temos nosso modo de esperança, né? Como que a gente vê a esperança, tá bom? Então, essa é a tarefinha que você irá fazer. 2 perguntinhas e a outra é em formato de oração pessoal, tá bom? Uhum. E aí depois a gente vai aprofundar esse final aqui, que fala sobre verdadeiros e falsos profetas, Profetas. que é um exercício nosso de cada dia, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Tem pessoas que chegam para nós com palavras bonitas, né? Convencedora, né? Palavras que, se você não tiver cuidado, você cai nelas, né? Tem que ter muito cuidado para não, se essa pessoa de fato é um verdadeiro profeta ou é um falso profeta. Quem é que vai saber distinguir isso? Cada um de nós, né? Cada um de nós, com a força da oração, né? Tem muita gente que chega oferecendo para nós muitas coisas boas, né? Uhum. Seja pessoalmente, seja através de mensagem de WhatsApp, de ligando para a gente, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Para a gente saber identificar os falsos profetas dos bons profetas, não é isso? Que é o exercício nosso de cada dia. O falso profeta nada mais é do que uma pessoa ruim, né? Uma pessoa charlatão, ela quer só tirar proveito da realidade, né? Então, você vai ler depois esse textozinho aqui, tá? A gente não vai ler ele agora, depois aí também no seu momento pessoal de atividade nesse nosso encontro aqui, você vai ler no livro seu essa parte aqui que fala sobre verdadeiros e falsos profetas, tá bom? Uhum. E assim nós encerramos o nosso encontro de hoje, tratando dos profetas. Ficou Ficou claro? claro? Ficou. Através da leitura, você tem alguma pergunta, alguma colocação? Não, depois eu vou ler de novo, achei É, interessante. é interessante, leia de novo, leia também os textos bíblicos, é muito interessante os Uhum. profetas. E aí eu quero também que depois você vá ligando uma coisa com a outra. Ó, nós vimos Abraão, né? Lembra que nós vimos o tema do Abraão? Uhum. Depois Moisés. nós vimos Moisés e agora nós estamos vendo profetas. Só para você ter uma noção que um vai levando o outro, tá bom? Um vai levando o outro. Uhum. Você fazendo a ligação entre um e outro para você ter sentido, para você ter um sentido do que o que nós estamos é, rezando, né? Celebrando nesses encontros de catequese que a gente está fazendo agora, certo? E Uhum. no próximo encontro nós vamos falar sobre a Virgem Maria, tá bom? Na terça-feira que vem nós vamos falar sobre a Virgem Maria. Abra aí na página do livro que trata sobre a Virgem Maria. 96. É na frente, logo aí em seguida, né? Uhum. Na página 96. 96. Você está vendo que logo no início aí tem
Aí tem a palavra preparar, Uhum. aí tem imagem ou quadro da Virgem Maria, terço ou rosário para cada um dos membros do grupo, e aí tem o evangelho que é da Bíblia. O que nós vamos fazer, Vanessa? Olha, mesmo a gente estando online, à distância, cada encontro que tem pede para a gente fazer um altarzinho. Você pega uma mesinha pequena na sua casa, né? Aí você coloca esses símbolos, tá? Por exemplo, esse da Virgem Maria pede para a gente colocar um quadro com uma imagem, né, de Nossa Senhora. Uhum. Coloque também o texto do lado, acenda uma vela, uma velinha, né? Faça um altarzinho, né? Uhum. Nesse dia nós vamos falar sobre a Virgem Maria, a importância do rosário, né, de rezar o texto também. E a Bíblia também tem que estar presente, porque todos os encontros a gente tem que estar com a Bíblia, né? Então, vamos fazer dessa forma, porque os nossos encontros, eles são celebrativos. É uma celebração que a gente faz todo encontro, né? Por isso tem os símbolos, tá bom? Tá Uhum. certo assim? Tá certo. Então, todo encontro, você, a partir de agora, você vai fazer um altarzinho. Coloca uma mesinha, coloca uma toalhinha, coloca os símbolos, né? Às vezes vai ter algum que você vai ter que imprimir né, na Xerox, né? Às vezes, né? Eu também faço aqui no pessoal, eu levo, né? Eu já levo, então eu peço para o pessoal levar, a gente faz o altarzinho. No Uhum. caso nosso online, aí cada um vai fazer o seu. Você vai fazer o seu, a outra colega que vai participar conosco, talvez na outra semana, ela também vai ficar só no online, tem um outro colega também, eles vão fazer um altarzinho nas suas casas para poder não só ler a Bíblia, não só ler o que está escrito aqui, mas também rezar, porque o altarzinho faz parte do momento celebrativo, tá certo? Tá certo. Eu tenho. Tá, Eu tá já certo. sempre, eu já sempre Aí fico aqui no quarto. só que você vai pegar e vai fazer diferente. Você está aí na sua sala, certamente, né? Sua sala de estar. Você vai ficar pertinho aí, né? De onde você está com o celular. Faz um altarzinho ali bonitinho, né? De frente para você ou do seu lado, porque é um momento celebrativo, tá bom? É um gesto muito espiritual, Uhum. certo? Deixa eu só aqui parar de compartilhar para a gente poder rezar, encerrando o nosso encontro de hoje. Então vamos agradecer ao Senhor Deus por mais um momento que estivemos aqui, rezando, celebrando, refletindo, hoje sobre a vocação do profeta. Podemos perceber que todos nós que temos fé, somos também um profeta, né? Toda vez que a gente aconselha alguém, quando alguém pede uma opinião, né, para nós, a gente ajuda, a gente dá. Quando uma pessoa está passando fome, quando uma pessoa está precisando de uma roupa, um calçado, né, ou até uma passagem de ônibus, ou até um remédio, né? E a gente dá para essa pessoa, a gente tira um pouquinho e ajuda. A gente está sendo um profeta, né? Que isso nunca possa deixar de acontecer nas nossas vidas. Vamos agradecer o Senhor Deus por esse dom, não é? Pela oportunidade que nós estamos de poder rezar, pensar nesses temas, para aprofundar e amadurecer a nossa fé. Vamos agradecer a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, que ela nos ajude, né, nessa nossa caminhada. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres. bendito é o Bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Sagrada Família, rogai por Por todos nós, nós. Mãe da Misericórdia, rogai por por nós. nós. Estivemos reunidos e vamos permanecer sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Boa noite, Vanessa. Boa Fique em noite. paz e até terça-feira.
Amém. E aí você vai participar da missa aí na Sagrada, tá? Tá. Sagrada Família. Uma vez que você não pode vir aqui, você participa aí, tá bom? Uhum. Deixa Boa eu parar noite. aqui de gravar. Boa noite, com Deus. Meu Deus.